que vem vai ter mais, já estamos marcando a data. Vamos sempre celebrar a palavra de Deus, sempre celebrar a reforma protestante, lembrar da nossa história, da história da igreja, sempre tão importante. E antes da gente passar para a palavra, eu queria saber se tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez, alguém que está vindo na Lagoinha da Serra pela primeira vez. Alguém dá um sinalzinho com a mão? Não, todo mundo de casa, né? Que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Bênção demais. Hoje é um dia muito especial. Hoje é 31 de outubro. 31 de outubro estamos comemorando 507 anos da Reforma Protestante. A gente fez semana passada a nossa conferência, né, a Conferência da Palavra. A gente celebrou a Reforma. Recebemos o pastor Rodolfo Montosa, aqui da Igreja Presbiteriana lá de Londrina, que falou sobre a Palavra de Deus, somente a Palavra, né? Porque a Reforma Protestante ela está fundamentada nesses 5 somente. A gente falou muito sobre isso semana passada, 5 solas, né? Sola Escritura, sola Cristo, sola Graça, sola Fide, sola Deo Glória, ou somente a Palavra, somente Cristo, somente a Graça, somente a fé, somente a Deus dá a glória. Esses são os 5 somente. 5 somente são fundamentos da nossa fé. E o Rodolfo falou sobre a palavra da quinta, sobre a Bíblia Sagrada, da importância, né? Nos mostrou como que a palavra ela nos envolve, ela nos cura, como que a palavra tem poder de ir nos envolvendo, nos transformando, gerando vida em nós. Né? O pastor Tiago teve na sexta-feira, falou sobre somente Cristo, sobre sola Cristo, e a Gabi no sábado com as mulheres, eu fiquei ali atrás no cantinho ali esbilhotando, ela falou um pouco sobre a história da igreja, nos transportou para a importância da gente manter vivo e sólido esses fundamentos da nossa fé, fundamentos que são colunas da nossa fé. Então, já que eu estou falando de fé, eu queria conversar com vocês hoje um pouco sobre fé. Sola Fide, somente a fé. Mateus capítulo 14 é um texto que fala sobre fé. Se você quiser abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, você vai poder acompanhar a leitura. Eu amo essa história, porque quando eu aprendi sobre esse texto, ou melhor, quando eu entendi esse texto, isso mudou totalmente a minha compreensão sobre fé. Essa experiência de Pedro com Jesus, que é contada aqui em Mateus, no capítulo 14, quando eu entendi esse conceito de fé que está aqui, isso mudou a minha vida. Porque quando eu me converti, eu tinha a compreensão assim básica do que é a fé. E eu enxergava a fé como o pecador que se converte a Jesus e tem fé em Jesus, fé em crer em Jesus para ir para o céu depois da morte. Isso é fé. Você é pecador, aí você está sobre a ira de Deus, a condenação de Deus, o castigo de Deus, e você vai para o inferno quando você morrer, e você tem que crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você fizer isso, se você tiver fé, depois da morte você vai para o céu e não para o inferno. Eu me converti assim, né? Quando quem quer aceitar Jesus no seu coração e fugir do inferno, eu falei, eu quero isso tudo aí, levantei a mão e fui na frente e pronto. Eu quero ser salvo por Jesus, depositar minha fé em Jesus. Mas aí a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai entendendo outras coisas, a gente vai amadurecendo e a palavra de Deus vai criando densidade dentro de nós. E quando eu entendi essa experiência de Pedro, aqui descrita em Mateus capítulo 14, isso mudou a minha vida. Então vamos lá, abre Mateus 14, verso 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a gente vai ler a partir do verso 22. E diz assim a palavra de Deus, está aqui na frente também. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Então, Jesus foi orar antes de escurecer e ficou orando até alta madrugada. E aí o texto continua, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar.
quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Que história, não é mesmo? Mas voltando um pouquinho, quando a gente olha para a reforma protestante, nós vemos que a reforma tem alguns homens e mulheres que foram heróis nesse momento da história, mas tem alguns que se destacaram mais. Martinho Lutero foi um deles. Lutero, meus irmãos, por exemplo, ele foi um camarada assim, um pouco perturbado, se é que eu posso dizer isso. Perturbado assim de culpa. Ele se sentia muito culpado, ele era muito perturbado pela culpa. Ele era atormentado pela sua culpa, pela sua consciência culpada, a sua consciência de pecado, e ele olhava para a humanidade e ele via o sofrimento e ele dizia: bom, a humanidade sofre, e ela sofre por quê? Sofre por causa do pecado. Nós pecamos, é o pecado original, o pecado de Adão e Eva, pecado que passou para toda a raça, para toda a humanidade. Então, nós somos pecadores, filhos de Adão e Eva. A Bíblia diz que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, ou estamos afastados da glória de Deus. Então, a nossa experiência primeira, o alicerce da nossa caminhada de fé, é essa consciência de pecado. E Lutero, ele tinha essa culpa e isso consumia, ele vivia na constante sensação de que nós fizemos algo errado em relação a Deus, o Criador, e agora Ele está irado conosco, Ele vai nos castigar, e além do sofrimento humano por causa do pecado, além de que nós já sofremos pela consequência do pecado, Lutero sofria muito por não conseguir praticar a justiça de Deus. Ele tinha fixação por praticar a justiça de Deus, e isso consumia ele. Por mais que ele se esforçasse para gabaritar diante da justiça de Deus, ele não conseguia. Ele era mais ou menos assim como eu e como você, ou como o apóstolo Paulo, que diz que o bem que ele queria fazer ele não fazia, e o mal que ele não queria fazer ele acabava fazendo. Isso consumia Lutero. Ele não dizia assim igual a Paulo, que o bem que ele queria fazer ele não fazia, e o mal que ele não queria fazer é o que ele acabava fazendo, mas tudo bem, eu estou lutando, eu estou tentando. Afinal de contas, todo mundo é assim. Lutero ele ficava desesperado com isso, ele era consumido pela culpa, porque ele se esforçava muito para fazer a vontade de Deus e acabava não conseguindo. E isso gerava uma frustração muito grande nele, e nessa angústia, dessa aflição de alma que Lutero descobre a carta aos Romanos. Porque Lutero ele era tão consumido pela culpa que ele se torna um monge, e aí ele vai viver isolado em um monastério, e aí ele se torna monge da ordem de Santo Agostinho. E é interessante porque Santo Agostinho era um devasso antes de se converter, era um cara assim, do mundão, e ele se converte lendo a carta aos Romanos. E 1000 anos depois, Lutero vai para o mosteiro da ordem de Santo Agostinho, e ele se converte no mosteiro lendo a carta aos Romanos. E ele lê, por exemplo, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Aí no dia que Lutero leu isso, ele falou assim: no dia que eu li isso aqui, e que Deus me deu entendimento disso daqui, as portas do paraíso se abriram para mim. Imagina isso. Ele diz que quando isso entrou no coração dele, ele chegou praticamente a ir no céu e voltar. Ele viveu um êxtase espiritual tão profundo, porque, presta atenção no que ele leu, Romanos 1, 16 e 17, ele deu assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus,
uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Isso aqui é Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela fé. A vida do justo não depende da sua virtude de realizar a justiça de Deus, é pela fé. A justiça de Deus, ela é revelada no Evangelho de Jesus, ela é revelada na obra de Jesus, na realização de Jesus, na pessoa de Jesus, e é pela fé. É crer na pessoa de Jesus, e isso é muito extraordinário para Ele e é extraordinário para nós também. Se você virar a página de Romanos, no capítulo 3, versículo 19, lá diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei. E aí Lutero disse assim: opa, como assim? Ninguém é justo porque obedece à lei. E aí Lutero entra em parafuso completo, porque ele era um alucinado por cumprir essa justiça de Deus e obedecer a lei de Deus. E ele fala assim: como assim ninguém é justificado, ninguém é aceito por Deus mediante a obediência da lei? E aí Paulo responde no restante do versículo, ele fala: pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei, ela não é um caminho de salvação, a fé é o caminho de salvação. E o Lutero descobre isso, e o versículo 21 vai dizer: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Lutero, quando ele entendeu isso, ele deve ter dito assim: não é possível. Não é possível uma coisa dessa. Eu passo a minha vida toda me agonizando, me consumindo para cumprir a vontade de Deus, querendo obedecer à lei, querendo fazer tudo certo. Aí eu descubro que não é pela obediência à lei, mas é pela fé em Jesus Cristo. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. E ele diz: agora é somente a fé. Sola fide. E dizem os historiadores que quando ele vai traduzir a Bíblia do grego para o alemão, ele acrescenta uma palavra, ele coloca ao invés de o justo viverá pela fé, ele coloca o justo viverá somente pela fé. Não a obediência à lei, não a prática da lei que traz mérito à pessoa que pratica a lei, mas sim a fé em Jesus e na obra de Jesus. É isso que nos faz aceitáveis diante de Deus. É isso que nós fazemos quando nós aceitamos a Jesus. Nesse ponto da vida da gente, quando a gente aceita Jesus, quando a gente se encontra com Jesus, a fé é apenas e tão somente crer no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e crer que esse sacrifício foi absoluto, foi suficiente para que Deus me aceite e me receba como filho dele. Por isso é que a gente faz orações em nome de Jesus, porque é mais ou menos assim: a gente vai orar e a gente fala assim: Deus, ele está lá quieto. Aí a gente repete: Deus, e ele continua lá quieto. Aí a gente fala assim: Deus, eu posso falar com o Senhor em nome do seu filho Jesus? Aí ele: em nome do meu filho, pode falar. É por isso que a gente ora em nome de Jesus. Não é porque eu mereço que Deus fale comigo, mas é porque é em nome de Jesus. É por causa da obra de Jesus por nós. E isso é o Evangelho. Glória a Deus por isso. Mas isso não é todo o Evangelho, não é toda a experiência de fé. Porque aos poucos a igreja ela foi transformando essa compreensão do Evangelho em uma crença. E aí passamos a confundir fé com crença. Fé com crença. Então, por exemplo, a gente pergunta assim para as pessoas: você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim, eu creio. Você quer que Jesus morreu pelos seus pecados? Sim. Você quer no sacrifício de Jesus, você aceitou Ele como seu Salvador? Sim. Bom, então você está salvo. Mas tem uma coisa: isso é crença. Crença, porque crença é uma aceitação intelectual e racional de uma verdade, de um conceito. Crença é uma adesão a um conceito. Fé não. Fé é a relação com uma pessoa. Opa, a gente já começou a mudar as coisas. Espera lá. Crença é a gente compreender. Crença é concordar e tomar como verdadeiro conceito. Fé é a relação com uma pessoa.
E nessa história de Pedro e Jesus que a gente leu em Mateus, a gente vê Jesus vindo andando sobre as águas e os discípulos do barco gritam: é um fantasma. Não sabe se esconde, se corre, se pula na água, se grita. Jesus diz: calma, gente, sou eu. Não é um fantasma, sou eu. Tenham coragem, não tenham medo. E aí Pedro, gente, Pedro ele é sensacional. Pedro, ele é o primeiro que vai, ele é o primeiro que fala, ele briga com o soldado, ele arranca a orelha do outro. Pedro é sensacional. Mas quando ele ouve: não tenham medo, sou eu, ele diz: se é o Senhor mesmo, então manda eu ir andando sobre as águas contra você. Aí Jesus fala: venha, Pedro, venha. E Pedro vai, sai do barco, começa a andar sobre as águas, e isso é fé. Fé é sair do barco. Fé é dar de cara com Jesus e se atirar na direção dele. Isso é fé. É dizer: se você é mesmo filho de Deus, manda eu fazer o que o Senhor está fazendo e eu vou fazer. Jesus diz: vem. E aí Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Mas imagina se Pedro tivesse dito assim para Jesus: beleza, eu sei que o Senhor é filho de Deus, agora que o Senhor chegou mais perto, é o Senhor mesmo. Ou então ele poderia ter caído de joelhos no barco e cantado louvor a Jesus. Da mesma forma, Levi, Mateus, que escreve esse texto, o cobrador de impostos, Jesus está lá passando, né, perto dele e fala: Mateus, me segue. Aí Mateus diria: pois não, mas quem é o Senhor mesmo? É só Jesus, o Messias, Filho do Deus encarnado, o Verbo que se fez carne. Mateus poderia dizer: oh, beleza, estamos juntos, mas aqui, eu tenho que ficar aqui cobrando meus impostos, eu tenho trabalho, eu tenho uma casa legal, uma família. E Jesus vai embora e Mateus não segue. Da mesma forma Pedro, quando se encontra, quando está ali pescando, Jesus chega para ele e diz: bora, Pedro, agora você vai ser pescador de homens. Bora me seguir, larga tudo aí, larga essa rede, larga seus barcos, larga sua casa, sua família, largue tudo que você conhece como vida e siga, que eu vou fazer de você um pescador de homens. E eu vou mudar a sua vida completamente. E Pedro poderia ter dito: ok, Jesus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Messias, recebe o meu louvor, ainda mais agora depois da pesca maravilhosa, agora que eu sei que é o Senhor mesmo, que você é o Filho de Deus, mas eu não vou seguir o Senhor. Eu moro aqui em Cafarnaum, de frente para esse mar. Minha sogra está doente, eu tenho que cuidar dela. Eu tenho mulher, tenho meus barquinhos aqui. Não vai dar. E Tiago, a gente tem estudado a carta de Tiago no nosso devocional das 5h30. E o Tiago, ele fala na sua carta que ele fala da fé viva e da fé morta. Ele compara essa fé, uma fé viva com a fé morta. E Tiago, ele diria para esse Pedro que não saiu do barco, para esse Mateus que não abandonou a sua coletoria de impostos, para esse Pedro que não quis abandonar as suas redes, a sua indústria pesqueira, e ele diria: a fé de vocês não vale nada. Porque enquanto Tiago fala que a fé sem obras ela é morta, ele não está discutindo entre fé e obras, mas ele está discutindo entre uma fé viva e uma fé